Depois de alguns minutos, a protagonista e Nayun chegaram até o set de filmagem. Assim que ambas entraram, Gru começou a olhar ao redor, procurando por seu amigo. No momento que a equipe de produção viu quem acabou de chegar, ficaram travados. A protagonista se perguntou por que todos estavam olhando na direção deles daquela maneira. E depois de alguns segundos, o Ju chegou animado, chamando por Gru. E também animada, a protagonista o cumprimentou. E em seguida falou que, como ela não podia ir até o lugar sozinha, veio com sua irmã Nayun e perguntou se estava tudo bem. O garoto respondeu que estava tudo bem e cumprimentou Nayun com uma saudação formal. A caçadora então falou que não sabia que Gru tinha um amigo tão adorável e agradeceu pelo convite. Timidamente, Woo Ju perguntou se aquela irmã também fazia parte da indústria, e a protagonista respondeu que sim. E então o garoto se virou perguntando se Nayun queria cumprimentar o diretor, que perguntou por que ela faria isso. Ao ouvir isso, Woo Ju se perguntou como ela podia ser alguém tão ignorante assim, já que uma saudação ao diretor era algo básico e que todos faziam. E então pensou que esse era o motivo pelo qual Gru não estava tendo nenhum trabalho, já que todos ao entorno dela eram muito sem noção. O garoto então disse que o diretor Hang Yun-cheo era uma pessoa muito famosa, e causar uma boa impressão podia ser de ajuda depois. Até que uma pessoa da produção interrompeu a conversa dos dois, perguntando se aquela mulher realmente era a caçadora Shin Na-yun. Nayun respondeu que era ela mesmo e cumprimentou o homem, que disse que nunca esperava ver ela num lugar como aquele, e perguntou se ela queria dizer oi para o diretor também. Nesse momento, as pessoas do set se organizaram no entorno deles, dizendo que era surpreendente ter uma caçadora ali, enquanto outros diziam que ela realmente era muito bonita. E o Woo-ju observava a cena, confuso. Até mesmo o diretor foi a cumprimentar e perguntou se o líder da guilda estava bem. Nayun cumprimentou o homem sorrindo, dizendo que Onjurin continuava tão bonito e tão preguiçoso quanto sempre. Rindo, o diretor falou que não entendia como duas pessoas com o rosto tão belo poderiam ter virado caçadores em vez de entrarem para a indústria. E o Oju ainda ouvia aquilo bastante confuso. Ele então se virou para Gru, perguntando o que estava acontecendo e se aquela mulher realmente era uma caçadora. E, cheio de orgulho, a protagonista respondeu que sua irmã Nayun atualmente era a nona colocada do ranking. E ainda mais surpreso, o menino se perguntava o que isso significava. A comoção era tão grande que o barulho das pessoas pedindo autógrafos chegava até a sala de espera. A mulher que estava se preparando perguntou por que estava tão barulhento lá fora. E a cabeleireira respondeu que aparentemente uma caçadora famosa havia chegado. E quando a cabeleireira disse que era a caçadora Shin Na-yun, a mulher travou por poucos segundos. Mas logo em seguida se levantou de repente, assustando a cabeleireira. E correu rapidamente para a saída, enquanto a cabeleireira dizia para Home que ainda não tinha terminado de arrumar. Enquanto corria pelo corredor, Home pensava que isso não podia estar acontecendo, e também se perguntava o motivo para aquela mulher estar ali. E após poucos segundos ela chegou até a porta do set de filmagem. E ainda mais rapidamente notou a caçadora conversando com o diretor. E não levou muito tempo para Nayun notar que ela estava ali. Assim que viu aquela mulher, a caçadora ficou bastante animada. E então começou a correr em direção a ela. Ainda mais animada, Nayun segurou as mãos de Home, dizendo que já havia se passado muito tempo e que havia sentido muita falta dela. Lembranças de quantas duas estudavam juntas passaram pela mente de Nayun. Mas por algum motivo Home parecia estar bastante assustada. A amizade entre Home e Nayun começou durante o ensino médio. E quando Home fez um teste para se tornar uma idol em formação, Nayun simplesmente a seguiu. E assim as duas passaram. Elas passavam todos os dias durante a aula e até no treinamento juntas. E por isso ficaram muito próximas. Home inclusive cuidava de todas as coisas que sua amiga era indiferente ou ruim em lidar. Como, por exemplo, garantir que ela tinha o uniforme certo para usar nas aulas de educação física. E Nayun sempre lhe demonstrou gostar dela por aquilo que ela era. Enquanto as duas praticavam e esperavam para estrear em uma agência pequena, elas tomavam até mesmo bronca juntas, por saírem para comprar lanche, escondida da gerente de sua equipe. E no dormitório as duas nunca paravam de rir e conversar, sem nunca se separarem.
E até mesmo quando passavam por situações ruins, elas se tornavam a força uma da outra. E antes de dormir, ficavam até a madrugada conversando, imaginando como o futuro seria. Até mesmo usavam óculos de coração combinando para ir passear no shopping ou até mesmo em parques de diversões. E quando as pessoas as reconheciam, as duas afirmavam que na verdade haviam se enganado. E toda e qualquer sugestão que Home fazia, Naeun aceitava, dizendo que tudo que ela sugeria era o melhor para ela. E quando Home perguntava para Naeun o que ela faria quando não estivesse mais ali, sua amiga respondia que as duas poderiam ficar juntas para sempre. Até que chegou o dia que Naeun havia despertado como uma caçadora rank A e contou para Home o que havia deixado a garota com uma grande incerteza sobre o futuro, sobre como as duas virariam idols, sobre a estreia que elas teriam e a promessa que haviam feito. E mesmo com toda essa insegurança sobre o futuro, Home parabenizou sua amiga. Obviamente, uma garota do ensino médio despertar chamaria uma grande atenção da mídia. E chamou ainda mais atenção por ela ter uma habilidade rara e ser uma idol em treinamento. Até mesmo o jornal mais importante dizia que ela havia recebido proposta dos Estados Unidos, e até mesmo os comentaristas diziam que o governo deveria fazer um esforço nacional para mantê-la. E era ainda mais natural que logo a opinião pública inteira se voltasse para ela. Naeun deu com uma quantidade gigantesca de entrevistas, e tudo isso se desenvolveu de maneira natural. Mas para Home tudo tinha acontecido de maneira completamente oposta. O diretor então perguntou para Home por que ela nunca havia contado que era amiga de Naeun. Ter conexões era algo bastante importante e ela até mesmo poderia se gabar um pouco. Mas, muito desconfortável, a mulher não fazia a mínima ideia de como responder. O homem então continuou dizendo que um dia as duas poderiam gravar o programa juntas e seria algo que ambas sairiam ganhando. Mas Home de repente se virou para sair, enquanto o homem perguntou para onde ela estava indo. A mulher então disse que não estava se sentindo bem, e como as filmagens ainda não haviam começado, ela iria usar essa oportunidade para descansar por enquanto. Naeun então perguntou se ela tinha ficado doente recentemente. Saindo do set, Home respondeu que não era nada muito sério, e falou para Naeun ir se divertir. Gru, que estava observando a situação, achou incrível a atriz Lee Home conhecer sua irmã Naeun, já que ela tinha visto ela diversas vezes na televisão, já que ela era basicamente uma atriz em ascensão. E todas as vezes que aquela mulher aparecia, Honjurin tinha que pedir para Gru se afastar da TV. Um barulho então saiu da bolsa da protagonista, a surpreendendo um pouco. Gru então se perguntou por que o ovo estava daquele jeito, já que ele estava tremendo desde o momento que Home havia aparecido. Até que completamente abismado, Woo-ju a interrompeu. E chocado, o garoto mais uma vez perguntou se Naeun realmente era uma caçadora. A protagonista respondeu que era isso mesmo, e que ela era uma caçadora top de linha, e perguntou se ele não havia ouvido mais cedo. O garoto então perguntou se Gru também era uma caçadora. E animada e confiante, a protagonista respondeu que sim, mostrando seu registro de caçadora. E a resposta havia deixado o Ju ainda mais chocado. O menino então pensou que esse era o motivo para que ela tivesse conversas tão desajustadas e que ela pudesse usar itens que claramente eram para despertados. O Jun então ficou completamente envergonhado por não ter sido capaz de notar isso mais cedo. Ele então disse que sentia que iria vomitar, o que deixou Gru bastante preocupada. A protagonista rapidamente segurou a mão do menino e começou a correr, dizendo para ambos irem ao banheiro. Gru então avisou para Naeun que estava indo até o banheiro, que respondeu que tudo bem. A protagonista então se virou para o Ju perguntando onde é que ficava, e o garotinho apontou para o corredor dizendo que ficava lá. Os dois caminharam juntos por poucos segundos, passando em frente à sala de espera. E Home, que estava dentro da sala, batia em cima da mesa. Irritada, ela perguntava por que Naeun tinha que aparecer naquele momento. E principalmente na frente do diretor, já que fazia muito tempo que ela estava esperando por aquela oportunidade. Desesperada, a mulher passou a mão na própria cabeça, dizendo que Naeun a destruiria mais uma vez, e novamente tiraria tudo que ela tinha. Até que Home finalmente notou o celular que havia deixado no balcão. A mulher rapidamente pegou o celular e mandou mensagem, dizendo que ela havia aparecido.
e perguntou para sua professora o que ela deveria fazer, e depois implorou para que a professora a ajudasse. A professora de Home respondeu dizendo que era uma coincidência cruel e perguntou se ela queria ajuda. Desesperada, Home respondeu que sim e que estava implorando para que ela ajudasse. A desconhecida respondeu Home perguntando o que ela queria que ela fizesse. Parando de chorar, Home perguntou como que ela ajudaria. A desconhecida falou que tinha seus próprios meios, mas como ela ainda não estava pronta, poderia emprestar um pouco de seu poder. Home então perguntou o que ela poderia fazer com o poder. A desconhecida respondeu que qualquer coisa que ela desejava, inclusive garantir que aquela pessoa nunca mais aparecesse na frente dela. Home então respondeu que ela queria isso e pediu para que sua professora emprestasse o poder. E nesse momento a tela do sistema apareceu na frente da mulher, que perguntou o que era aquilo. Uma voz então começou a ressoar na mente dela, dizendo que aquela pessoa cruel havia machucado muito e que estava na hora dela retribuir, mas que não sabia se alguém tão gentil como ela seria capaz de fazer algo assim. Lee Home então respondeu que faria o que fosse necessário e começou a apertar o botão de aceitar na tela do sistema. Quando ela finalmente apertou o botão dizendo que acreditava em sua professora, com cabelos loiros, a desconhecida começou a sorrir em um lugar muito distante. Uma habilidade estranha tomou todo o ambiente da sala de espera e uma aura mágica ainda mais esquisita surgiu no entorno de Home, que com a mão em seu rosto começou a perguntar o que havia acabado de acontecer. Uma mulher então abriu a porta perguntando se Home estava ocupada, pois a caçadora Shin Yun havia pedido para conversar com ela. Depois de poucos minutos, as duas estavam dentro da sala de espera, completamente em silêncio. Na-Yun logo percebeu que sua amiga estava muito irritada com essa situação e calmamente começou a falar que não esperava que as duas se encontrassem ali e que havia ido na agência onde Home trabalhava algumas vezes, mas eles sempre diziam que ela estava ocupada. Então ela deveria pegar um pouco mais leve com o trabalho, até porque a saúde física dela nunca esteve nas melhores condições. Mais uma vez uma voz desconhecida ecoou na mente de Home, dizendo que dessa vez estava na hora dela a machucar, e que ela deveria fazer o que quisesse com o que havia em seu coração. Ela então perguntou se Na-Yun realmente não tinha ido até lá só para vê-la, e a caçadora respondeu que tinha ido até lá com sua irmã mais nova, que havia conhecido Woo-Ju alguns dias atrás em um parque de diversões, e os dois ficaram bastante próximos, e era bastante louco que sua irmãzinha preciosa conhecesse alguém assim. Home então pensou que ela continuava bastante alheia às coisas, ou que talvez ela nunca havia precisado ficar atenta a nada. Irritada então, ela perguntou se ela realmente era alguém que tinha uma irmã preciosa. E se aproximando, perguntou se alguém como ela, que era boa em abandonar as coisas, realmente conseguia ver valor em algo. Na-Yun então respondeu que tinha muitas coisas que ela se importava, como por exemplo a própria Home. Mas a mulher respondeu que ela continuava tão sem noção quanto antes, e que se ela realmente se importasse tanto assim, porque ela havia abandonado o sonho de ambas. Ao ouvir isso, Na-Yun ficou surpresa, enquanto Home continuou, dizendo por qual outro motivo ela deixaria de cantar para virar uma atriz. Como Na-Yun as abandonou para se tornar uma caçadora, toda sua equipe de estreia também se separou, e perguntou por que ela iria querer vê-la novamente. Obviamente, dizer que ela estava ocupada com o trabalho era só uma desculpa da agência, já que era impossível que ela estivesse ocupada assim. Enquanto Shin Na-Yun brilhava como caçadora, ela teve que arrumar trabalhos de meio período. Era completamente impossível que uma idol falida estivesse ocupada com trabalho, e que caso tivesse parado para pensar um pouco, saberia que ela só não queria vê-la. Assim que terminou de falar, Home deu um forte empurrão em Na-Yun, que após dar um passo para trás respondeu que nunca pensou isso. A mulher então respondeu que ela nunca parou para pensar em nada, e mesmo com todo o sucesso com caçadora, ela ainda não havia desenvolvido nenhuma consciência. Depois de ouvir isso, Na-Yun se desculpou. Vendo isso, Home perguntou se ela sabia qual era o apelido que ela tinha no ensino médio. Com uma vida sem nenhuma preocupação, nenhum estresse sobre suas próprias notas, nenhum problema familiar e nem mesmo nenhuma dúvida sobre o futuro, ela sempre estava feliz. Ela era muito irritante, e por isso que seu apelido era Barulho Infinitamente Irritante.
Após ouvir isso de sua amiga, Nayun havia ficado triste. A mulher então falou que ela nem sequer havia percebido que estava sendo zoada, e por isso que ela a manteve próxima. Uma memória do passado então veio à mente de Nayun, de um dia que as duas estavam descansando depois do treino. Home havia colocado uma música para tocar em seu celular, dizendo que ela desejava algo parecido com aquilo para a estreia delas. Nayun então perguntou se eles não podiam perguntar por algo similar àquilo, e Home respondeu que eles jamais fariam algo assim para pessoas desconhecidas como elas, e isso era algo típico da Cap Nayun. E então perguntou por que ela estava tão sorridente assim. E Nayun respondeu que gostava quando ela a chamava de Cap Nayun. Home então perguntou por quê. E Nayun respondeu que como somente ela a chamava desse jeito, isso tornava as duas ainda mais próximas. Home então suspirou e disse que se ela gostava tanto assim, iria continuar a chamando daquele jeito, repetindo Cap Nayun diversas vezes. No presente, a caçadora perguntou se ela a chamava pelo apelido com aquela intenção. Home então respondeu que sim e disse que sempre a odiou. Uma skill chamada de A Folha Negra na Boca se ativou e ao redor de Nayun dezenas de bocas surgiram. O sistema então a avisou que ela tinha sido infligida com um debuff letal, e logo Nayun percebeu que não conseguia se mover, e que pouco a pouco sua mana estava sendo completamente sugada. Até que mais uma vez, de repente algo surgiu em meio a toda a sala. Assustada, Home olhou todo o ambiente perguntando quem era. Uma voz então ecoou pelo ambiente, dizendo que a amiga dela tinha um corpo bastante impressionante. A mulher então perguntou se era sua professora, até que de repente uma magia fez efeito, alterando a cor dos olhos dela. De maneira um pouco estranha, ela começou a caminhar para frente, dando uma risada sinistra. Logo em seguida, colocou um dedo no queixo de Nayun, dizendo que havia ouvido falar bastante dela. Até que, incomodada, a caçadora notou que quem estava ali não era sua amiga. Ela pensou então que Home estava sendo controlada por alguém, mas essa era uma habilidade tão rara que ela nunca sequer ouviu falar que alguém fosse capaz de controlar insetos, o que tornava controlar um humano uma aberração. A desconhecida então falou que o mundo era cheio de incógnitas, e tentar descobrir o que essas incógnitas são era algo prazeroso. E apertando o rosto de Nayun, falou que era fácil entrar no coração de alguém fraco, e que aquela criança tinha sofrido muito por causa dela. E se virando, perguntou o que elas deveriam fazer a seguir. E após poucos segundos, se virou dizendo que já havia escolhido o que fazer. Segurando a mão de Nayun, falou que essa era uma chance de dar um presente para sua aluna, e de contar algo para ela também. A mulher então colocou uma mão na cintura de Nayun, que percebeu que ele não se movia da maneira que ela queria, e nem parecia algo que estava sob seu controle. A caçadora então pensou que desse jeito, tanto ela quanto Home iriam... A tela do sistema então apareceu para Gru, que estava junto de Wuju. Ela recebeu uma quest chamada de A Folha Preta na Boca. Seu objetivo era salvar a sua potencial guardiã Shin Nayun, que estava em perigo. E além de desbloquear Nayun como uma guardiã, ela receberia 1000 pontos de devoção. Enquanto a protagonista lia a tela do sistema, surpresa por receber uma quest de repente, a primeira coisa que ela notou foi o fato de sua irmã Nayun estar em perigo. Ela então se lembrou que da última vez que uma quest assim apareceu foi no passado com Kidan, e que se ela não ajudasse ele provavelmente teria morrido. Ela então pensou que deveria ir logo, e então perguntou se o Ju ficaria bem sozinho, pois ela precisava sair rapidamente. O garoto ainda estava sentado na privada, pois não conseguia sair de vergonha, e perguntou para onde Gru iria. Mas a protagonista só respondeu que tinha algo que precisava fazer e saiu correndo dali. Olhando pelo corredor, ela se perguntou onde sua irmã poderia estar. Até que mais uma vez o ovo que ela estava carregando em sua bolsa soltou um barulho e começou a tremer. E quando a protagonista pegou o objeto em suas mãos, ele começou a brilhar. Gru então pensou que seu bebê era um gênio, já que já estava a guiando por aí. Como nem sequer havia nascido e já estava ajudando sua mãe, a protagonista disse que ele era uma ótima criança. Determinada então, ela abriu o duto de ventilação, pensando que estava na hora de ir. Ela passou um pouco de tempo engatinhando pelo duto até chegar aonde a luz havia guiado. Ela então colocou a cabeça onde a luz havia parado para ver o que estava acontecendo. A protagonista chegou no local exatamente no momento que a desconhecida falou que a vida era cheia de incógnitas. Quando Gru olhou para Nayun, ela percebeu que ela não estava conseguindo se mover.
O ovo então ativou uma habilidade que permitia que Gru visualizasse a quantidade de contaminação no local. E então ela percebeu que uma gosma marrom e preta estava impedindo Nayun de se mover. A protagonista então começou a olhar a sala inteira para encontrar de onde aquela gosma estava saindo. Até que ela percebeu que estava saindo do celular da mulher e que caso ela conseguisse se livrar dele, sua irmã conseguiria se mover. A protagonista então pensou que como Nayun era uma caçadora ranking A, que estava em nona do ranking da Coreia, ela provavelmente lidaria com o resto de forma brilhante, caso ela simplesmente quebrasse o telefone. Ela então tirou a tampa do duto que levava até a sala e pulou no chão da sala de espera fazendo uma pose estilosa. E em seguida batendo no celular da vilã que estava prendendo sua irmã, finalmente conseguindo libertá-la e fazendo toda a gosma desaparecer. E Nayun a olhou dizendo que isso era esperado da Suprema Ultimate Gru, enquanto a vilã chorava derrotada. Obviamente, tudo isso era a imaginação da protagonista. E quando Gru colocou os pés para fora do duto de ventilação, ela começou a tremer de medo, pensando que era um lugar muito mais alto do que ela tinha pensado. E tremendo de medo, se imaginou escorregando e caindo de cara no chão, pensando que isso não funcionaria dessa maneira. Até que ela ouviu a desconhecida falar que já havia decidido que ambas iriam juntas. Gru então observou Nayun começar a se mover, enquanto pensava que o celular estava ficando cada vez mais distante da ventilação. Ela então se lembrou que fez o treinamento dos bombeiros quando estava no jardim da infância, e que não tinha mais tempo para duvidar de si mesma. Ela então puxou seu patinho do inventário, pensando que faria exatamente como ela tinha visto no YouTube. E então, determinada, ela pulou, pensando que agiria feito uma heroína da justiça. E o sistema então ativou uma habilidade de proteção às crianças, chamada de salto de fé. Gru conseguiu acertar o celular que estava na mão de Home e caiu em segurança no chão. A mulher se virou surpresa pelo que havia acontecido, enquanto o celular que estava na mão dela voava para baixo do sofá. Nayun ficou muito surpresa por ver Gru ali. E sorrindo de maneira confiante, a protagonista havia pensado que seu plano foi um sucesso. Convencida, Gru esfregou o nariz, dizendo que sua mira era muito boa, como esperada de uma Rank S, mesmo que todos seus status, com exceção de sua mana, ainda estivesse no número 1. Mas logo notou que não era hora para ficar pensando nisso e chamou sua irmã. Gru então notou que aquela lama marrom ainda não tinha saído do corpo de Nayun, e se perguntou por que isso estava acontecendo. E então, mais uma vez, o rastro de mana saiu do ovo que a protagonista carregava, mostrando o celular embaixo do sofá. A lama então saiu do celular e dessa vez pegou a perna de Home. A protagonista então pensou que deveria quebrá-lo, e a mulher desconhecida notou a intenção dela. Rapidamente, as duas começaram a correr em direção ao telefone. Mas quando a protagonista pensou que tinha conseguido pegar primeiro, a mulher conseguiu puxá-la pela camisa. Muito irritada, começou a levantar a protagonista, que começou a tremer de medo. E ainda mais irritada, falou que ela era apenas uma pequena pirralha. Enquanto via a pequena Gru ser arrastada, Nayun pensava como ela ousava tocar em sua irmãzinha. Ouvir sua amiga dizer que a odiava tinha deixado a caçadora triste, mas mais que isso, muito envergonhada, já que ela nunca tinha tentado entender as emoções de sua amiga quando a parabenizou por despertar, e por ter abandonado o sonho que as duas compartilhavam tão facilmente. Colocar todo o seu esforço nas coisas que podia fazer e rapidamente abandonar o que não podia era basicamente a filosofia de vida que Shin Na-yun sempre carregou. Triste então, ela pensou que era culpa dela tudo isso que estava acontecendo. E olhando para a mulher que controlava Home segurando o Gru, pensou que a garotinha não merecia viver com as consequências de suas ações. Ela não iria permitir que um desconhecido manipulasse sua amiga, e muito menos que Gru se machucasse. E em nenhuma circunstância ela permitiria que isso acontecesse. Fazendo muita força, Na-yun começou a se mover mesmo com a gosma que a segurava. Notando que algo esquisito estava acontecendo, a mulher se virou. E liberando uma forte aura mágica de seu corpo, Na-yun gritou o nome de Home. Todas as vezes que havia se encontrado com uma porta fechada, Na-yun sempre saía sem tentar bater nela. E quando ela se abria facilmente, ela entrava. Caso contrário, nunca se esforçava. E essa foi a primeira vez que ela se deparou com uma situação que simplesmente não podia ir embora. E essa foi a primeira vez em sua vida que ela tinha sentido
Batendo nos obstáculos que trancavam a porta, essa foi a primeira vez em toda sua vida que Nayun havia sentido um forte desejo. E, motivada por um único objetivo, finalmente conseguiu quebrar aquela porta. Enquanto ela gritava o nome de sua amiga, o sistema avisou que ela superou um obstáculo muito acima de seu level. E por isso desbloqueou uma conquista e um título, chamada de Batendo nas Portas do Céu. Uma magia poderosa havia se ativado, fazendo os olhos de Nayun brilharem. O sistema avisou que todas as vezes que ela sentisse um forte desejo, ela ganharia uma resistência muito alta para todos os tipos de dano, e todos os seus status aumentariam em 30%. E enquanto a lama se soltava de seu corpo, o sistema contava que ela ganhava uma resistência a todos os debuffs, e a diversos tipos de mana também. Enquanto estendia sua mão direita, um forte brilho saía da mão de Nayun. Aquele brilho era tão forte que toda a sombra da sala sumiu, e o desconhecido que controlava a Home teve que tapar sua visão. A caçadora usou essa oportunidade para segurar Gru em seu colo, e também segurar a mão de sua amiga. Olhando nos olhos da mulher, dessa vez uma habilidade de Rank S se ativou. Chamada de Vinhas de Calor, temporariamente ela permitia que conseguisse bloquear toda a mana de seu alvo, e também restringir o movimento. Com o corpo de Home preso, o desconhecido que a controlava falou que impedir a mana de alguém era uma habilidade muito rara e muito problemática de se lidar. Nayun então perguntou como que ele ainda estava ali, já que tinha bloqueado toda a mana do corpo. A protagonista então falou para sua irmã quebrar o celular, já que tinha uma lama preta saindo dele. Surpresa, a desconhecida perguntou se ela conseguia ver aquilo, o que deixou Gru confusa. Ativando mais alguns vinhedos, Nayun falou para a mulher parar de falar com Gru. E ela respondeu que era uma pena que elas tivessem que se separar, pois ainda tinha muita coisa que ela estava curiosa. E sorrindo então falou que esperava que elas pudessem se encontrar novamente. Nayun rapidamente usou o vinhedo para destruir o celular. E instantaneamente Home então começou a cair desacordada. Mas ainda mais rápida, Nayun conseguiu segurar sua amiga. Home abriu seus olhos, dessa vez de volta ao normal, e surpresa perguntou por que estava junto de Nayun. A caçadora então abraçou sua amiga, agradecendo por ela estar bem, e feliz Gru também se juntou ao abraço. Nayun então passou alguns minutos na sala de espera explicando o que havia acontecido. Home então perguntou como assim ela estava sendo controlada e algo estranho tinha saído de seu celular. Nayun então perguntou se ela não se lembrava de nada que havia acontecido, e nem de estar sendo controlada. E a mulher respondeu que não fazia a mínima ideia do que ela estava falando, e perguntou como assim ela estava sendo controlada e o que diabos era um debuff. Tudo o que ela se lembrava foi de ficar brava e falar algumas coisas duras para Nayun quando ela entrou na sala. E então perguntou se Nayun estava se vingando por tê-la apertado no lugar errado. E timidamente a caçadora respondeu que não. As duas então passaram um tempo em silêncio enquanto Gru as observava. E quebrando o silêncio, Nayun se desculpou com sua amiga. E Home então perguntou por que ela estava se desculpando. E então pensou que sua amiga estava sendo estúpida, já que era ela que deveria estar brava. No passado, todos se perguntavam por que ela tinha aceitado ser uma idol aprendiz, já que era literalmente impossível que o grupo dela conseguisse estrear. Passando a mão no próprio rosto, Home pensou que somente Nayun tinha motivo para estar brava. Cabisbaixa, Nayun disse que quando despertou não sabia o que fazer, já que assim que saiu do centro de despertados, os repórteres foram até ela e até mesmo começaram a acampar na frente de sua casa, enquanto Gru tentava a confortar um pouco. E como ela ainda não sabia como lidar com todo o assédio da imprensa, acabou ficando extremamente confusa. Como todos estavam falando sobre ela se tornar uma caçadora, ela imaginou que Home pensou o mesmo, mas elas deveriam ter se encontrado e conversado sobre o futuro. Home balançou a mão dizendo que já estava tudo bem e que esse tipo de coisa não importava mais. E em resposta, Nayun sorriu aliviada por isso. E em seguida colocou a mão sobre a mão de sua amiga, dizendo que apesar de ser muito ruim em lembrar as coisas esquecendo muitas outras, tinha algo que ela nunca se esqueceu. E envergonhada, Home tirou sua mão perguntando do que ela se lembrava. E a caçadora respondeu que era o significado do usuário dela do Instagram. Que caso o que ela tivesse falado mais cedo fosse verdade, ela não teria colocado aquele nome de usuário. E segurando a mão de Home disse que o que ela tinha falado mais cedo provavelmente não era do coração.
e então se desculpou por estar alheia e não estar lá quando ela precisava. Passando a mão no rosto, Romy pediu para ela sair, pois queria descansar, e Nayun falou para ela ter um bom descanso. Mas no momento que ela foi sair pela porta junto de Gru, a caçadora se virou dizendo que o número de telefone dela continuava o mesmo, e que caso ela se lembrasse de algo sobre aquele dia ou quisesse conversar sobre qualquer coisa, poderia ligar para ela. E, dando um grande sorriso, terminou dizendo que ficaria esperando. Assim que Nayun e Gru saíram da sala, Romy pegou o telefone em suas mãos em completo silêncio. E olhando para o seu nome de usuário do Instagram, uma memória veio em sua mente. Duas garotas de sua sala durante o ensino médio estavam falando mal de Nayun. E ouvindo isso, ela entrou na sala brava, dizendo que na verdade o apelido de Nayun significava que ela era incrível. Então elas deveriam parar de corrompê-lo. Uma das meninas respondeu que Romy era muito ignorante, e outra falou que até mesmo as idols precisavam ter um pouco de inteligência. O apelido de Nayun se chamava Jang Nayun, e tinha surgido por causa de um escritor muito famoso. Respondendo, Romy falou que Jang Nayun significava que Nayun era melhor, e não só ela, como todos a chamariam assim também. As duas garotas então perguntaram se ela ainda era uma estudante do fundamental e disse para ela parar de fingir ser boa. Enquanto brava, Romy protestava. E enquanto pensava nisso no presente, lágrimas caíam na tela do celular. E secando as lágrimas de seu rosto, pensou que sua amiga a conhecia muito bem, já que sabia o que era sincero e o que não era. Enquanto isso, em outro lugar, uma mulher desconhecida com cabelos longos e loiros olhava seu celular. E olhando para uma notificação na tela, pensou que era uma pena o que havia acontecido, já que ela poderia ser uma excelente estudante. E então se lembrou de Gru falando da lama preta que estava saindo do telefone. E assim ela sorriu, se perguntando como a garotinha conseguiu perceber aquilo. Guardando o telefone, ela falou que o fato da garotinha já estar mirando nele desde o início não era nenhuma coincidência. E para alguém tão jovem daquele jeito, ter uma habilidade assim já era impressionante, já que ela não parecia ter mais de 4 anos. Animada, a mulher falou que pensava que somente Zenia seria capaz de sentir a sua presença. E então começou a dançar, dizendo que a Coreia realmente era divertida. Ela havia destruído tudo e ido até lá por pura impulsão, já que aquele era o país que havia destruído a torre, e o país daquele homem. Levantando as mãos para o céu, disse que tudo ficava mais bonito quando estava destruído, e a sensação de destruir algo com as próprias mãos era magnífica. E esperava que quando a oportunidade chegasse, ela pudesse se encontrar com aquela criança novamente. E soltando o guarda-chuva, se perguntou como Zenia estava, pois queria encontrá-lo logo. Alguns dias então se passaram e Nayun entrou rapidamente no escritório da guilda Ryunak. E imediatamente abraçou a Gru, dizendo que estava cansada de dar tantas entrevistas, e pediu para que ela ajudasse a se recuperar com toda a sua fofura. Kidan então apareceu dizendo que quem estava ali era a nova Rank S da guilda, a caçadora Shinayun, e pediu para que ela olhasse, sorrisse e desse um aceno. A mulher perguntou o que ele estava fazendo, e Kidan respondeu que estava gravando um vlog, que o líder da equipe 1 havia pedido. O garoto então se virou para a câmera perguntando se eles conheciam Nayun e a Ryunak, e falou que aquela beldade era a nova Rank S da guilda. Depois de dar um suspiro, Nayun falou que ele era muito infantil, até que ela notou que Gru estava lendo algo sobre o Juri em seu celular. As pessoas haviam postado a antiga entrevista do líder da guilda, dizendo que só aceitaria na Ryunak novas Rank S's, dizendo que claramente ele estava dando um foreshadow ali. Outro usuário postou uma foto de Gru comendo um sorvete, dizendo que a verdadeira ascensão da Ryunak havia começado com ela, para todos esquecerem Onjurin, Kidan e Nayun. A verdadeira Era de Ouro começou quando a deusa Gru foi recrutada. Outro usuário perguntou quem era Gru, e outra pessoa respondeu que era a filha adotiva de Onjurin. Enquanto os usuários compartilhavam fotos de Gru que pegaram no Instagram de Nayun, as pessoas diziam que a fofura dela fez Kidan chegar no top 3, e Nayun finalmente conseguir alcançar o Rank S. Vendo todos esses comentários na internet, a protagonista começou a sorrir. Vendo aquilo, Nayun ficou chocada, pois pensou que sua irmãzinha estava viciada na internet. Onjurin então pegou o celular dela, dizendo que já estava na hora dela parar de mexer.
Perdendo seu celular, a protagonista fez uma careta, enquanto o líder da guilda via o que ela estava mexendo. Gru então levantou a mão dizendo que tinha uma pergunta para o incrível líder da guilda. Assim que puxou sua cadeira para se sentar, o Júri então perguntou qual era a dúvida dela. E então a protagonista perguntou como que os bebês eram feitos. Assim que ouviram a pergunta, Kidan e Onjurin ficaram chocados, e Nayun olhou a garotinha um pouco surpresa. Todos que estavam no escritório ficaram em silêncio, olhando para Gru, que dessa vez perguntou se eles não sabiam como que os bebês eram feitos. Passando a mão no próprio rosto, Onjurin se perguntou o que ele deveria dizer. Como o Gru já tinha habilidades assustadoras com tecnologia, estava com medo dela acabar procurando na internet e chegar em algum lugar muito esquisito, e então tinha que encontrar uma maneira de dizer sem deixar nenhuma dúvida. E olhando para a Gru animada esperando uma resposta, pensou que talvez fosse melhor olhar algum fórum para a paz. A protagonista então perguntou para seu irmão Kidan, que desconfortável respondeu que ele era menor de idade, então não sabia. E depois de ouvir isso, se virou para Nayun e perguntou se ela sabia como que os bebês eram feitos. E sorrindo, a caçadora respondeu que obviamente sabia. Kidan falou que sabia que a irmã Nayun era a melhor. E desconfiado, Onjurin perguntou se poderia deixar isso para ela. Tentando tranquilizar Onjurin, Dan falou que Nayun tinha 5 sobrinhos, então era provável que ela tivesse experiência dando uma explicação. A mulher então começou a falar para Gru que bebês eram feitos quando um homem e uma mulher estavam na cama, mas ela foi interrompida por Kidan, que tapou a boca dela dizendo para parar de falar. O líder da guilda passou a mão no rosto, pensando que sua cabeça já estava girando. Depois de alguns poucos segundos, os dois estavam sentados em silêncio do lado de Nayun, que estava com uma fita tapando a boca. A protagonista, que estava bebendo um suco que tinha acabado de ganhar, estava se perguntando sobre o que havia de tão complicado em sua pergunta, pois a única coisa que ela queria saber era como aquele ovo de repente tinha aparecido para ela. O sistema então avisou a protagonista que ela podia usar pontos de devoção para fazer com que o ovo eclodisse mais rapidamente, o que confirmou o pensamento dela de que aquele ovo não era comum. Como ela havia ganhado muitos pontos quando completou a quest de Nayun, decidiu usar um pouco deles. O sistema então avisou que só faltava 30% do tempo para que aquilo que estava no ovo nascesse. E então o secretário entrou no escritório, dizendo que o líder da equipe 1 estava perguntando onde estava Kidan e Nayun. E quando olhou e percebeu que todos estavam em silêncio, perguntou o que estava acontecendo. No momento que viu o homem, Kidan abriu um grande sorriso, e Onjurin também o olhou aliviado. Rapidamente o garoto o empurrou no sofá e pediu para que ele se sentasse. Onjurin então sorriu para Gru, dizendo que o diretor Yon iria explicar as coisas para ela. Curioso, o homem perguntou o que ele tinha que explicar. A protagonista então, animada, perguntou para o diretor como os bebês eram feitos. O homem ficou momentaneamente chocado, mas rapidamente se recuperou. Como Yun-Seo era casado e já tinha 2 filhos, ele sorriu confiante e perguntou se era somente isso que ela estava curiosa. E animado, o homem então falou que bebês eram entregues por cegonhas, o que fez com que Gru ficasse bastante surpresa. Ele rapidamente pegou seu celular e sentou ao lado de Gru, dizendo que as cegonhas tinham bolsas tão grandes que carregavam os bebês para os outros, e perguntou se ela queria ver como as cegonhas eram. Animada, a protagonista respondeu que sim, e vendo a foto falou que as bolsas das cegonhas eram muito grandes, enquanto Kidan e Onjurin olhavam a cena tranquilizados. Até que uma mulher entrou no escritório, avisando o líder da guilda que havia chegado algumas flores. Rapidamente, Onseou falou que o dia do memorial estava próximo e tinha avisado para que todos rejeitassem qualquer presente. E, se levantando, disse que até novembro, todos os presentes, cartões e flores que tivessem o nome do líder da guilda deveriam ser imediatamente destruídos. A trabalhadora rapidamente se desculpou, mas acabou esbarrando na planta, que, quando bateu no chão, soltou um cartão vermelho em sua frente. A protagonista leu o cartão que dizia se ele estava feliz por ter matado todos os caçadores de primeira geração, deixando ela muito assustada. Em silêncio, Onjurin rapidamente pegou o cartão em sua mão e o destruiu. E depois se virou para Yun-Seo e pediu para que ele deixasse Gru em casa. Depois de alguns dias, quando a protagonista estava saindo do jardim de infância junto com sua professora, um carro havia parado na frente do local. A mulher bateu no vidro do carro dizendo que não podiam estacionar ali, pois eram vagas apenas para parentes.
O homem então abaixou o vidro do carro e se desculpou com a professora Jung-won, dizendo que eles estavam ali para pegar uma criança e já iriam sair. Enquanto desconfiada, a mulher perguntou como ele sabia o nome dela e qual criança ele estava ali para pegar, o homem desceu do carro. E entregando o cartão com suas informações, ele disse que era um prazer conhecê-la. Assim que viu o cartão, a professora notou que pertencia a uma construtora. E então se perguntou por que a construtora, que estava sendo destruída pela mídia recentemente, e cautelosa, ela perguntou qual era o envolvimento deles com aquele jardim de infância. O homem então falou que ele era o secretário do presidente On Soo-hyung, que era o avô da senhorita Gru, e que eles estavam ali já que buscariam a jovem senhorita naquele dia. Gru ficou animada por pensar em seu avô e pensar que conheceria o pai do líder da guilda. O senhor então abaixou o vidro do carro e com uma expressão séria olhou para Gru. E olhando para o rosto do homem, ela pensou que ele era muito parecido com o Unjurin. Son Hyun então disse que ele era o pai de Unjurin e que já havia informado a babá. A professora, que rapidamente ligou para a babá, se virou para Gru dizendo que estava tudo certo. E então o secretário Kim abriu a porta do carro para que a garotinha pudesse entrar. Mas quando a protagonista foi fazer esforço para entrar no carro, seu avô a pegou. E então a colocou em uma cadeirinha infantil, ajudando a colocar o cinto. Assim que terminou, Gru abriu um grande sorriso e o agradeceu. E Son Hyun tranquilamente assinou para ela com a cabeça. E assim a viagem de carro começou, enquanto todos dentro dele estavam em silêncio. Olhando para seu avô, a protagonista pensou que ele passava a vibe de um chefe de gangue assustador de um filme de drama. O homem então falou que ela não precisava ficar nervosa, pois ele o deixaria em casa naquele dia, e Gru acenou com a cabeça. So-hyun então falou que viu algumas informações dela, e que além de ser uma criança brilhante, já era uma despertada. Assim que ouviu essas palavras, a protagonista abriu sua bolsa e começou a mexer dentro dela. E, orgulhosa, mostrou seu certificado de caçadora para seu avô, que assim que leu o documento falou que ela tinha feito um excelente trabalho, e Gru agradeceu. O homem então pediu o item para seu secretário, que pegou o livro em suas mãos. So-hyun então passou o livro para a Gru, dizendo para ela dar uma olhada. E assim que abriu a página marcada do livro, Gru leu que era um programa de estudos no exterior. O homem então falou que Gru já estava lendo muito bem. E, colocando a mão no livro, falou que aquela era uma das melhores escolas dos Estados Unidos, e ali ela formaria um currículo formidável e também um ótimo networking. Confusa, a protagonista pensou o que a palavra currículo significava. O homem então pegou o outro livro, falando que o Reino Unido também era uma ótima escolha, e se arriscando no inglês, Gru soltou um "you ok". Gru então começou a se perguntar por que essa situação parecia tão familiar para ela. Foi nesse momento que ela se lembrou de uma série de drama que havia visto no YouTube, onde o presidente de uma grande corporação tentava se livrar da mulher que estava perto de seu filho. Olhando para o rosto de Son Hyun, Gru pensou que estava em uma grande crise. Ela havia decidido se tornar uma grande força para o líder da guilda, já que agora ele estava tendo um problema, e por isso ela deveria ficar ao lado dele. E cabisbaixa, ela pensou que o pai do líder da guilda queria que ela fosse para longe. O homem então perguntou o que ela achava daquilo, e disse que ela poderia dizer qualquer coisa. E então, quase babando, Gru falou que queria carne. Seu avô então perguntou se ela queria fazer uma refeição, e Gru respondeu que sim, ela queria arroz e carne. Só de pensar na situação de Unjurin deixava ela sem apetite, e até mesmo havia recusado o lanche que sua amiga havia oferecido. O lanche daquele dia tinha tido iogurte de morango, que era o favorito dela, e perder aquilo por causa de um mau momento era o tipo de erro que geraria um grande arrependimento. Gru então se abaixou cabisbaixa, pois estava com tanta fome que nem sequer conseguia pensar. E então So-hyun falou para eles irem até o Hotel Olson o mais rápido possível. Depois de alguns minutos se passarem, uma mulher já estava servindo um prato para Gru, que estava animada. O avô disse para ela comer bastante e a protagonista respondeu que iria. Mas quando a garotinha pegou o maior pedaço de bife com seu pequeno garfo, o homem ficou chocado. E a entregou um outro prato com a carne já completamente cortada. E a protagonista acenou com a cabeça, o agradecendo. Depois de comer um pedaço da carne, a protagonista pensou que ela estava deliciosa, enquanto So-hyun sorria para ela calmamente. Gru então se lembrou que o líder da guilda sempre dizia que ela ficava mordiscando muito.
E então pensou que todas as vezes que ela ia almoçar junto, ele sempre dava um aviãozinho para ela. Gru então pegou um pedaço de carne e apontando para o seu avô falou para ele fazer A. Timidamente, Sorriun se inclinou em direção à protagonista e então comeu um pedaço da carne. A protagonista fez a mesma coisa novamente, dessa vez dando um grande sorriso. E seu avô se aproximou dizendo que ela era uma grande distração. Durante a manhã daquele dia, enquanto ainda estava no jardim de infância, a protagonista estava sentada cabisbaixa no canto da sala, depois de sua amiga Rieri dar tchau para ela. Alguns vídeos atrás eu tinha chamado a menina de Harry, mas estava errada a pronúncia. Sentada no canto, cabisbaixa, Gru suspirava. A professora então perguntou se sua babá iria buscá-la naquele dia, e a protagonista respondeu que sim. E, cabisbaixa, Gru se escorou na janela enquanto sua professora a observava em silêncio. A mulher então perguntou se alguma coisa tinha acontecido, pois ela até tinha recusado o seu iogurte preferido. A protagonista se lembrou do que tinha acontecido alguns dias atrás no escritório da Ryunak, com o cartão que um Jurin havia recebido. Ela então pensou que apesar dele não parecer incomodado, ele e seus companheiros desafiarem a torre do fim do mundo e Jurin ser o único sobrevivente não foi a escolha dele. Com lágrimas nos olhos, ela pensou que mandarem que ele tinha sobrevivido matando seus companheiros era algo muito cruel. E secando suas lágrimas, decidiu que daria forças ao líder da guilda, enquanto a professora a observava em silêncio. A mulher então perguntou se ela tinha contado para Jurin sobre a aula aberta que eles teriam. Gru então falou que o líder da guilda estava cansado e ocupado, e a professora perguntou se foi ele quem disse isso. E um pouco cabisbaixa, tentando mudar de assunto, a protagonista respondeu que provavelmente. A professora então notou que esse era o motivo para que Gru estivesse cabisbaixa aquele dia, e então perguntou se ela ainda não havia contado sobre a aula aberta. Pegando Gru em seu colo, a mulher falou que seria ótimo conseguisse assistir à apresentação de Gru, e que ele ficaria muito orgulhoso em ver o quão inteligente ela já era. Fazendo um cafuné na cabeça da garotinha, ela falou que ela ainda tinha 15 dias para contar e que ela deveria usar o tempo necessário para tomar coragem para contar e depois falar para a professora como foi. Dessa vez, bem mais tranquila e animada, a protagonista respondeu que sim. Se levantando, a mulher perguntou se ela queria brincar no parquinho até que sua babá fosse a buscar, e Gru respondeu que sim. E foi no momento que saíram para ir até o parquinho que o vô de Gru foi a buscar. De volta para o presente, a protagonista já tinha terminado a sua refeição e estava pensando que havia sido delicioso. E então pensou que já estava na hora de falar o que precisava ser dito. Mas primeiro moveu seu copo de vidro com água mais para o centro da mesa, já que era perigoso deixá-lo na beirada. E nesse momento determinado, a protagonista perguntou se o presidente não gostava dela. Assim que ouviu essas palavras, Son-ryun acabou tossindo o vinho que foi tomar um gole. O secretário então começou a caminhar até ele, perguntando se estava bem, e o presidente acenou com a mão, mostrando que estava bem. E após se recuperar, se virou para Gru, perguntando por que ela tinha pensado isso. E a protagonista respondeu que não queria ir para longe, pois queria permanecer ao lado do líder da guilda. Ao ouvir isso, o homem acabou ficando um pouco surpreso. E então perguntou se Gru realmente queria ficar ao lado de Jurin, e a garotinha acenou firmemente com a cabeça que sim. Sorrindo, Sorriun falou que se esse era o desejo dela, era isso que eles fariam. A protagonista então ficou um pouco surpresa, pensando que as coisas haviam acontecido de maneira fácil, já que nas séries de drama normalmente as pessoas arremessavam água uma na outra. E por isso ela chegou à conclusão que o vovô estava querendo a pegar de guarda baixa. E para não receber nem um pouco de água em seu rosto, ela decidiu não baixar sua guarda. E então rapidamente pegou o copo e bebeu toda a água que tinha. E, olhando para a taça do presidente, pensou que não poderia beber aquele vinho. Gru então falou que o líder da guilda tinha recebido um cartão de uma pessoa muito má. E naquele cartão vermelho esquisito perguntava se ele estava feliz por ser o único sobrevivente. E, cabisbaixo, Sorriun falou que havia entendido, pois já estavam naquele período. A protagonista continuou dizendo que apesar do líder da guilda dizer que estava bem e que não se importava, ela tinha ficado brava. E o homem falou que isso era compreensível. Determinada, então, Gru disse que mesmo que ela não gostasse, não iria sair, pois seria a força ao lado do líder da guilda. E acenando com a cabeça, o presidente falou que estava tudo bem e para ela fazer aquilo, deixando a garotinha confusa. O homem então falou que tinha feito ela confundir um pouco as coisas. Como ele tinha ouvido falar que ela era uma garotinha com talento excepcional, só queria garantir que ela tivesse as melhores oportunidades.
Como já fazia muito tempo que ele não lidava com nenhuma criança, ele acabou apressando muitas coisas. E não era e nunca foi a intenção dele separá-la de Onjurin. E animada, a protagonista perguntou se ela não teria que ir para longe. E sorrindo, Sorryun fez um cafuné nela, dizendo que iria garantir qualquer coisa que ela quisesse. E essas palavras deixaram Gru ainda mais animada. O homem então deu uma gargalhada e depois um suspiro aliviado. Quando ouviu que seu filho tinha adotado uma criança, ele ficou muito preocupado. Depois do que havia acontecido com seu primogênito, ele perdeu completamente as esperanças em ter um neto, até saber da adoção de repente. Seu filho nunca havia cuidado de uma planta, e muito menos de um animal de estimação. E ele provavelmente era a pessoa do mundo que mais odiava coisas que precisavam de muita atenção. E foi por isso que ele pediu que seu secretário ficasse de olho em Onjurin, já que ele queria garantir que a criança não fosse nem um pouco negligenciada. Depois de algum tempo, seu secretário entregou todo o material que havia conseguido durante a observação. Apesar do presidente Sorryun ter ficado surpreso por receber um álbum de fotos e não um documento, a primeira coisa que o homem notou foi o fato da garotinha estar sorrindo e grudada em seu filho, em todos os momentos possíveis. E a que mais chamou a atenção dele foi uma onde Onjurin também estava sorrindo. O presidente então perguntou se as fotos haviam sido editadas, e seu secretário respondeu que não. Em uma ligação com a presidente Nan, a mulher contou que quando a garotinha sumiu no parque de diversões, ele quase começou um lockdown completo, ameaçando todos que estavam lá dentro. Rindo, a mulher falou que ele continuava exatamente com o mesmo temperamento, e Sorryun pensou que ele realmente era seu filho. E olhando para uma foto de Gru, se perguntou que tipo de garotinha era ela para deixar Onjurin daquele jeito, e que ele deveria pelo menos a conhecer uma vez. E agora que ele havia conhecido Gru, ele finalmente entendia o motivo disso. Ela tinha uma vibe muito parecida com seu primeiro filho, e além disso era extremamente adorável, e se perguntou como alguém não gostaria dela. Descendo de sua cadeira, Gru então perguntou se o presidente viraria seu companheiro, e o homem perguntou como assim. A protagonista então falou que apesar do líder da guilda estar fingindo que estava tudo bem, ele estava todo mole, parecendo uma água-viva fora da água. E enquanto a garotinha imitava os movimentos de uma água-viva, Sorryun teve que se segurar para não rir. Gru então continuou dizendo que era por isso que deixaria ele forte novamente, e o presidente seria seu companheiro e colocar a água-viva de volta no mar. O homem se perguntou qual foi a última vez que ele tinha visto algo tão adorável assim, e depois perguntou para Gru se ele poderia fazer parte disso mesmo. E sorrindo, a protagonista respondeu que era claro que sim, já que ele era a única família de sangue que o líder da guilda ainda tinha. E então Gru pensou que ao contrário dela, que havia sido adotada, eles eram família desde sempre. Depois de ouvir essas palavras, Sorryun ficou feliz. Mas logo falou para Gru que Onjurin não ficaria muito feliz em ouvir isso, e confusa a garotinha perguntou por que não. O homem então falou que o líder da guilda estava bravo com ele, pois ele tinha feito algo que tinha o desapontado bastante. A protagonista então perguntou como assim algo decepcionante. Sorryun olhou para o lado de fora da janela, e Gru fez o mesmo, e então ele falou que tudo era culpa dele. Pela janela, eles viram um grande cartaz de um homem, que dizia que aquele era o 5º aniversário do honroso sacrifício de um Onryo. A protagonista leu o cartaz, ficando um pouco confusa. O homem então falou que aquele era o seu primeiro filho e o irmão mais velho de Onjurin. E depois ele pensou que se Gru estivesse certa, o motivo para ele estar mole não era o que recebeu no cartão, mas sim pelo aniversário de morte de seu irmão. O aniversário de morte de Onryo foi marcado no dia da queda da torre, no mesmo dia que Onjurin tinha voltado vivo do 99º andar da torre. Onjurin, que estava em seu escritório, estava triste, pois era o dia que seu irmão entrou sozinho no 100º andar e nunca mais voltou. Depois de algum tempo, Gru pesquisou o perfil de Onryo na internet, que foi uma peça fundamental para derrubar a Torre do Fim do Mundo, um projeto que demoraria 5 anos completado em apenas 2. Depois ela viu uma entrevista de Onjurin que já tinha mais de 2 milhões de views, onde ele respondia a um repórter que ele não tinha matado seus colegas. E nas redes sociais depois ela viu diversos cortes de entrevistas de Onjurin. Um dos comentários era que aquele corte era muito tendencioso, já que a entrevista tinha um teor completamente diferente. Outras pessoas diziam que apesar de ser um grande herói de guerra, Onjurin tinha uma péssima personalidade.
Lendo, a protagonista perguntou o que significava um herói nacional de guerra. E no YouTube, viu alguns vídeos sobre um Ijo, que era o irmão mais velho do líder da guilda, que foi apelidado de o número 1 da humanidade. Deitada em sua cama, a garotinha pensou que deixar o seu irmão para trás e perder todos seus companheiros deveria ter deixado um Junin muito triste. A falta de educação de um Junin provavelmente vinha dele não ter ido por jardim de infância, mas criticarem ele daquela maneira estava muito errado. Depois disso, Gru leu um comentário dizendo que era melhor que um Ijo tivesse sobrevivido ao invés de um Junin. E imediatamente deu dislikes pensando que isso era algo terrível de se dizer. Gru então abraçou sua estrelinha de pelúcia e começou a balançar para todos os lados da cama. E, cabisbaixa, pensou no que poderia ter acontecido entre o irmão de Onjurin e seu pai. Para o líder da guilda estar tão bravo que nem queria ver o presidente, algo muito ruim deveria ter acontecido. E olhando para o teto, a protagonista se perguntou se Onjurin apenas odiava o presidente. Na sua experiência de 4 anos de vida, ela tinha percebido que era extremamente cansativo odiar uma pessoa. Principalmente se essa pessoa fosse alguém que você amava muito antes. E deveria ser muito difícil para o líder da guilda odiar a própria família. A tela do sistema então avisou para Gru que por causa de um título desconhecido, ela havia recebido uma nova quest. Era uma quest especial para o seu guardião principal, e dizia que ela deveria encontrar todas as emoções que ele guardava em segredo. E assim que ela terminasse de encarar esse problema, receberia 10.000 pontos de devoção. A protagonista ficou surpresa e animada por a quantidade gigantesca de pontos, pois seria pontos suficientes para fazer com que estava no ovo nascesse. E no momento que ela começou a se perguntar como faria isso, o telefone dela começou a vibrar, pois seu avô On Song-hyun havia acabado de mandar uma mensagem para ela, perguntando se estava tudo bem. O homem então falou que tinha ouvido que ela tinha ganhado um presente da presidente Nan, e caso ela colocasse isso em leilão, poderia ganhar um bom dinheiro, e por coincidência ele estaria no leilão daquele mês. Gru então pensou que foi esse o motivo pelo qual a mulher tinha sugerido que ela fosse para o leilão, já que ela também era próxima ao pai do líder da guilda. E dessa vez, determinada, ela pensou que realmente deveria ir para a casa de leilão, pois assim ela faria que Onjur encarasse o seu pai de frente, já que para eles melhorarem seu relacionamento deveriam se encontrar pelo menos. A protagonista tinha chegado a essa conclusão baseada nos animes que assistia e nas séries. E assim Gru respondeu a mensagem dizendo que queria ir e para os dois irem juntos. E quando ela viu seu avô responder com o emoji de esquilo que ela tinha mandado, Gru ficou bastante feliz. Song Hyun então falou que tinha um presente valioso para ela e pediu para que ela esperasse um pouco. No lugar onde o homem estava, ele tirou uma foto de um grande prédio. Ele mandou essa foto para Gru junto com a localização, perguntando se ela tinha gostado do local, e perguntou qual seria o nome. A protagonista então passou a mão no rosto, se perguntando qual nome ela deveria colocar, até que chegou à conclusão que deveria ser o seu nick que usava sempre. E então respondeu que deveria ser Gru 123. O presidente respondeu que ele havia entendido e que cuidaria do resto. E então pediu para que seu secretário colocasse todo aquele terreno no nome de sua neta e colocar uma placa com Gru 123 como nome. E o secretário respondeu que havia entendido. Gru estava em seu quarto dançando com o celular em suas mãos, pensando que apesar de não saber toda a situação, tinha lidado muito bem com isso. E ainda mais animada, saiu de seu quarto, pensando que estava na hora de conversar com o Jurin. Depois de poucos segundos, ela chegou até a cozinha, onde o líder da guilda havia acabado de chegar, ainda usando seu pijama. Limpando a remela dos olhos, ele perguntou se Gru queria ajuda para escovar os dentes. A garotinha respondeu que depois, e então falou que tinha um lugar que ela gostaria muito de ir. Onjurin ficou assustado, pensando que a garotinha pediria para ir até uma dungeon novamente, e então perguntou para onde ela queria ir. Tirando do portal de seu inventário, Gru mostrou um cartaz da casa de leilão. Onjurin então se abaixou para pegar o cartaz, e perguntou se Gru sabia que tipo de lugar era aquele. E apontando para o canto, ela falou que era um lugar para exibições divertidas e grandes performances. Onjur então levou a mão até o rosto, pensando se deveria levá-la até um lugar como aquele. Antigamente, de tempos em tempos, ele tinha costume de ir ao leilão, pois era um lugar que reunia desde caçadores até empresários. Dessa vez, alguns rumores esquisitos sobre o Malikian ser feito pela guilda Hyunak tinham surgido, além de pessoas com muito dinheiro sempre irem para eventos como aquele, para conseguir alguns itens. Como era o 5º aniversário da queda da Torre do Fim do Mundo, deveria ter a mídia de diversos repórteres do mundo inteiro.
E, obviamente, além de elogios, ele receberia diversas críticas e ataques, então seria um ambiente bastante imprevisível. Onjur então soltou um suspiro, pensando que se tivesse saído da torre chorando como os repórteres queriam, talvez as coisas fossem bastante diferentes. Mas naquele momento ele não tinha achado isso necessário, e nem que isso valesse um pouco de seu esforço, já que ele acreditava que nem a mágoa nem a malícia dos outros eram capazes de machucá-lo, e naquele tempo isso era verdade, até ele adotar essa amável criança que estava em sua frente. Ele nunca tinha parado para se importar com sua imagem em meio ao público, mas agora tinha problemas para dormir pensando no que ela acharia dele. Depois disso, Onjorin passou a mão na cabeça de Gru, dizendo que caso ele não estivesse ocupado, eles iriam. E a protagonista falou que eles iriam então, já que ele sempre estava livre. Mas Onjorin falou que talvez tivesse alguma coisa, já que não era como se ele passasse todo o tempo dele jogando videogame. Alguns dias se passaram e o carro da construtora On chegou até um hotel chamado de The Glass. O presidente On desceu enquanto a funcionária o saudava formalmente. O homem então se virou até seu carro estendendo a mão, dizendo para ela tomar cuidado quando fosse descer. E, segurando a mão de seu avô, Gru respondeu que sim e desceu cuidadosamente. A mulher ficou surpresa por a filha de Onjurin estar ali, já que todos sabiam que o presidente On e o líder da guilda estavam passando por um mau momento. A funcionária do hotel então perguntou se a adorável senhorita queria ir até a área infantil, e animada a protagonista perguntou se poderia brincar também. So-hyun respondeu que ela podia, e que caso alguma coisa acontecesse ela deveria chamá-lo. E ainda mais animada, a protagonista respondeu que já estava indo. O presidente então falou que os dois se veriam daqui a pouco, e animada, Gru respondeu que ok. A protagonista então seguiu a funcionária até a área infantil, enquanto pensava que era uma pena que o líder da guilda não pôde ir, pois ele ia ter que trabalhar naquele dia. Mas como ela era uma criança muito corajosa, não ia desistir facilmente. Tudo o que ela precisava era usar o smartwatch para trazê-lo no momento certo. E assim que ele chegasse no local, deveria encontrar uma boa desculpa, pois essa era sua tarefa de caçadora super difícil. A funcionária se virou para Gru dizendo que o seu registro estava completo, e para ela usar a identificação por segurança. E logo em seguida abriu a porta do playground para que ela pudesse brincar. Olhando toda a sala e todos os brinquedos que tinham ali, pensou que aquele era facilmente o melhor lugar para crianças de toda a Coreia. Quase que instantaneamente ela correu e pulou dentro da piscina de bolinhas. E sorrindo alegremente enquanto balançava os braços e as pernas, pensou que aquele era o paraíso para as crianças. Ela então sentiu uma magia vindo da areia que estava próxima na caixa dali. Rapidamente ela foi até lá e passou a mão nela, e percebeu que nenhum único grão ficou em suas mãos, e pensou que ela foi feita com itens de dungeons. Segurando a pá de brinquedo em suas mãos, a protagonista pensou que deveria chamar seu irmão Dan para ir a uma dungeon novamente. Até que ela foi interrompida por uma menina dizendo que aquilo era dela. A garota então falou que ela, Gu Yun-on, queria usar aquela pá primeiro. A protagonista respondeu que estava usando agora, e apontando para sua frente falou que tinha uma igualzinha ali. A menina então respondeu que não queria, que obviamente ela deveria ceder a pá, pois Hyeon-on queria aquela. A protagonista então pensou que ela era exatamente como aquelas crianças insistentes que tinham no jardim de infância. A menina então perguntou se ela não sabia quem o pai dela era, e Gru perguntou se ela deveria saber. Orgulhosamente, a menina falou que seu pai era Gu Sin-Hu, o grande líder da guilda Nag. E, curiosa, a protagonista repetiu o nome de Gu Sin-Hu. Opa, salve galera, Mister Gu aqui no final do vídeo para dar um aviso. Nós já chegamos nos capítulos mais recentes da história da Gru, então a parte 7 vai demorar um pouco. O próximo vídeo do canal vai demorar um pouco mais para sair, e vai ser a primeira temporada completa dessa obra que tá aparecendo aí na tela. Vou aproveitar para agradecer a todos, já que batemos 10 mil inscritos algumas semanas atrás. Um abraço especial para Tatá, que mandou um valeu demais e basicamente pagou a minha pizza de hoje. E até o próximo vídeo.